Deus ser respondido. E quando, aleluia, a gente acha que não vai acontecer, irmãos, é aí que vem o movimento da parte de Deus. Deus vem na contramão da lógica humana. Aleluia. Eu me lembro de um acidente em que eu sofri estando no carro com uma amiga minha no ano de 2023. Irmãos, aleluia, eu tinha ido ministrar no interior do estado em um congresso de mulheres, já tinha ministrado o domingo, o sábado à noite, o domingo pela manhã, e estávamos, aleluia, voltando de Piúma para chegarmos em Iconha. E vindo de Iconha, de Piúma para Iconha, nós estávamos numa velocidade tranquila, entre 60 e 80 quilômetros por hora, mas de repente um veículo vem em alta velocidade. Um cidadão, ele tinha bebido muito e veio dirigindo e cortando em uma curva acentuada, faixa contínua, e ele deu de cara com o caminhão. E quando ele deparou com o caminhão, ele optou em pegar o nosso carro. E quando houve a colisão, quem está vivendo o momento, irmãos, acha que não vai passar. Eu só dei um grito com a minha amiga e falei: o que é isso? E já comecei a gritar: Jesus, para esse carro. E é fração de segundo, irmãos, mas parecia que aquele momento não ia chegar no final. Eu falei: Jesus, para esse carro. Na minha mente eu citei isso 3 vezes: Jesus, para este carro. Ele deu o primeiro, bateu de frente, frontal, deu, aleluia, foi tão forte a batida que ele voltou capotando em cima do carro. Deu o primeiro capote em cima do carro, que colidiu com a gente. O segundo capote ainda na BR-101. Quando ele deu o terceiro capote, voando no ar, ele caiu no primeiro despenhadeiro e o carro parou. E ali nós vivemos o milagre da parte de Deus, porque se ele cai, irmãos, no outro despenhadeiro, era bem mais embaixo, e a gente não sabia que posição, eu não sei que posição ele poderia ter parado. Eu sei que quando ele parou, eu vivi o milagre da parte de Deus. A minha amiga, ela quebrou a pélvica em 2 lugares, quebrou o braço com esmagamento de ossos, porque teve que ficar segurando o peso do carro em cima do braço durante 1h40 até o socorro chegar. Ela quebrou o tíbia dela, fez isso, e o Senhor permitiu que nós duas ficássemos bem, por causa do propósito dele. Ele nos permite viver sobrenatural. Aleluia. Ela seguiu para o hospital. Eu fiz o relato para a Polícia Federal e assinei o termo com os médicos que veio socorrer, que eu não iria para o hospital. Assinei o termo de responsabilidade, porque eu sabia que era necessário eu enfrentar aquele momento frente a frente. E eles falaram: você tem certeza que você não quer ir para o hospital? Eu falei: eu não posso ir para o hospital, eu estou bem, entendeu? E eu assino o termo. E amados, para a glória do Senhor Jesus, eu vivi o milagre naquela tarde. Por volta de 3h40, nós estávamos vivendo o milagre. Levaram a irmã lá para o hospital, a minha amiga que estava comigo no carro, dirigindo. E quando ela chegou no hospital, o hospital virou para ela e disse que eles teriam que abrir ela, porque havia um líquido saindo dos rins, indo para o baço, um negócio mais ou menos assim, e que poderia ser sangue, e que eles iam abrir, porque eles não queriam perder ela para hemorragia interna. E o culto chega, o horário do culto à noite. Meu corpo já tinha esfriado e começou a doer muito, mas doía muito meu corpo, mas eu sentia na responsabilidade. Quando chegou a hora do culto, eu entrei no banheiro, tomei o meu banho, e o meu esposo perguntou: você vai para o culto? Eu falei: eu vou, e eu vou pregar. Meu corpo está doendo, mas minha boca está boa, e eu vou pregar nessa noite. Amados, desci a escada, ele tentou me ajudar. Eu falei: não toque em mim, porque está tudo doendo. Eu falei: você desce na frente, e eu vou descer se eu sentir a necessidade, e eu seguro em você.
e eu seguro o corrimão e vou descendo. E ele desceu na minha frente, e eu desci sentindo muitas dores, e ali entrei pela porta do fundo, já fui direto ao altar. E quando chegou a minha hora de pregar, toda a igreja, irmãos, ela estava como se tivesse vivido um cortejo fúnebre, porque a irmã Regina, que é a pastora da igreja, uma mulher muito amada pelo povo, e ela estava naquela situação, e só chegavam notícias meio contrárias para nós. E de repente me passaram o microfone, eu preguei. No meio da pregação, aleluia, a igreja ainda começando a assimilar, e eu pregando a palavra do Senhor. E quando caminhei para o fim, o Senhor me deu uma revelação. O Senhor me deu uma revelação para uma senhora que estava sentada no meio da igreja, que eu não sabia, não conhecia, né? Não somos de lá daquela cidade, mas o Senhor me deu a vida da mulher toda na minha mão, e contou detalhes da vida dela, que a igreja sabia, ela sabia, parte da igreja sabia, e ela sabia. E o Senhor falou com aquela mulher: olha, há tempos, aproximadamente 16 anos, você tem me procurado em lugares diferentes, mas hoje eu te trouxe no lugar certo, e eu quero que você estabeleça comigo a comunhão. Aquela mulher, no final, aleluia, da revelação, ainda não era hora de apelo, ela levantou as mãos a si mesmo, caminhou para frente, junto com ela veio o filho dela, e veio mais 3 pessoas, 5 almas para Jesus naquela noite. E quando, aleluia, oramos por ele, eles voltaram, encerrei a mensagem, entreguei o microfone para o irmão. Quando eu voltei, que eu sentei no lugar, que eu, aleluia, estava acabando